amá-lo. Foi assim que Davi entrou na corte de Saul, como seu músico e escudeiro. Saul gostava muito de Davi e o fez chefe dos seus homens de guerra. Davi também se tornou amigo de Jonatas, o filho de Saul, que o amava como a si mesmo. Um dos maiores feitos de Davi foi derrotar o gigante Golias, que desafiava o exército de Israel. Golias era um filisteu, um povo inimigo dos israelitas, que dominava parte da Palestina. Ele media cerca de 3 metros de altura e usava uma armadura pesada e uma lança enorme. Nenhum soldado de Israel tinha coragem de enfrentá-lo, até que Davi se ofereceu para lutar em nome do Senhor. Davi recusou a armadura e a espada de Saul, e foi apenas com uma funda e 5 pedras lisas que pegou no riacho. Quando Golias viu Davi, ele zombou dele, dizendo: "Você vem contra mim com pedras, paus e uma funda? Eu sou um soldado, mas você é apenas um rapazinho." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." 1 Samuel 17:45. Então Davi atirou uma pedra com a sua funda e acertou a testa de Golias, que caiu morto no chão. Davi correu até ele, pegou a sua espada e cortou a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram, e os israelitas os perseguiram e os derrotaram. A vitória de Davi sobre Golias fez com que ele ficasse famoso em todo o Israel. As mulheres cantavam: "Saul matou milhares, porém Davi, dezenas de milhares." 1 Samuel 18:7b. Isso despertou a inveja e o ciúme de Saul, que passou a temer e a odiar Davi. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas Davi escapou de todas elas. Davi também se casou com Mical, a filha de Saul, que o amava e o ajudou a fugir. Davi teve que se esconder nas cavernas e nos desertos, perseguido por Saul e seus soldados. Mas Davi nunca quis se vingar de Saul, pois o respeitava como um ungido do Senhor. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não o fez. Ele apenas cortou um pedaço da sua capa e depois mostrou a ele para provar que não queria fazer-lhe mal. Davi dizia: "Longe de mim, da parte do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6b. Enquanto fugia de Saul, Davi reuniu um grupo de homens valentes que o seguiam e o apoiavam. Davi também se refugiou na terra dos filisteus e se tornou aliado do rei Aquis. Mas quando os filisteus e os israelitas se enfrentaram na batalha de Gilboa, Davi não participou, pois os outros filisteus não confiavam nele. Nessa batalha, Saul e seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, foram mortos pelos filisteus. Quando Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, ele lamentou muito e compôs uma canção em sua homenagem chamada A Canção do Arco. Ele disse: "Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres." 2 Samuel 1:26. Depois da morte de Saul, Davi voltou para Judá e foi proclamado rei pelos homens de sua tribo. Mas Isbosete, o filho mais novo de Saul, foi proclamado rei pelas outras tribos, apoiado pelo general Abner. Assim, começou uma guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul, que durou 7 anos. Davi foi se fortalecendo, enquanto a casa de Saul ia se enfraquecendo. Abner se desentendeu com Isbosete e decidiu passar para o lado de Davi, mas foi assassinado por Joabe, o general de Davi, que queria vingar a morte de seu irmão Asael. Davi ficou muito triste com a morte de Abner e disse: "Morreu Abner como morre o vilão?" 2 Samuel 3:33b. Depois, Isbosete foi assassinado por 2 de seus servos, que levaram a sua cabeça a Davi, pensando que ele ficaria contente. Mas Davi ficou irado e mandou matá-los, pois não queria derramar sangue inocente. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi e o reconheceram como o seu rei.
Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. 7 anos em Hebrom, sobre Judá, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Um dos primeiros atos de Davi como rei de todo o Israel foi conquistar a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos jebuseus. Davi fez de Jerusalém a sua capital política e religiosa e trouxe para lá a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Davi dançou diante da arca com toda a sua força, vestido com um colete sacerdotal, mas foi desprezado por sua esposa Mical, que o achou indigno. Por isso Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Davi também quis construir um templo para Deus, mas Deus disse a ele, por meio do profeta Natã, que não seria ele, mas o seu filho, que construiria o templo. Deus também fez uma aliança com Davi, prometendo que o seu trono seria estabelecido para sempre. O seu descendente seria o Messias, o Salvador do mundo. Deus disse a Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7,16. Davi foi um grande rei que expandiu as fronteiras de Israel e derrotou muitos inimigos, como os moabitas, os amonitas, os edomitas, os sírios e os filisteus. Davi também foi um homem segundo o coração de Deus, que adorava e louvava a Deus com sinceridade e fervor. Mas Davi também cometeu pecados graves, que trouxeram consequências trágicas para ele e para o seu povo. Um desses pecados foi o adultério com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados. Davi viu Batseba se banhando no terraço e se apaixonou por ela. Ele a mandou buscar e se deitou com ela. Depois descobriu que ela estava grávida. Para encobrir o seu pecado, Davi tentou fazer com que Urias voltasse da guerra e dormisse com a sua esposa, mas ele não quis, pois achava que não era justo desfrutar do conforto enquanto seus companheiros estavam lutando. Então, Davi mandou uma carta ao general Joabe, ordenando que ele colocasse Urias na frente da batalha, onde o combate fosse mais violento para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Depois, Davi tomou Batseba como sua esposa e ela deu à luz um filho. Mas Deus não aprovou o que Davi fez e enviou o profeta Natã para repreendê-lo. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre para dar a um viajante. Davi ficou indignado com a injustiça e disse que o homem rico merecia a morte. Então, Natã disse a Davi, você é esse homem. 2 Samuel 12:7. Natã anunciou a Davi o juízo de Deus sobre o seu pecado. A espada não se afastaria da sua casa, e o seu próprio filho se deitaria com as suas mulheres à vista de todos. Davi se arrependeu profundamente do seu pecado e pediu perdão a Deus. Ele compôs o Salmo 51, expressando a sua confissão e o seu desejo de ser purificado. Deus perdoou a Davi, mas não retirou as consequências do seu pecado. O filho que nasceu de Batseba morreu, apesar de Davi ter jejuado e orado por ele. A partir daí, a família de Davi começou a sofrer divisões e violências. Amnon, o filho mais velho de Davi, estuprou a sua meia-irmã Tamar, filha de Davi com Maaca. Absalão, o irmão de Tamar, se vingou de Amnon e o matou. Depois, fugiu para Gesur, onde ficou 3 anos. Davi ficou muito triste com a morte de Amnon, mas também sentia saudades de Absalão. Joabe, percebendo isso, arranjou um plano para trazer Absalão de volta. Ele contratou uma mulher sábia de Tecoa, que contou a Davi uma história sobre 2 filhos que brigaram e um matou o outro. Ela pediu a Davi que perdoasse o seu filho sobrevivente, pois ele era o único que lhe restava. Davi se compadeceu da mulher e disse que ele faria justiça para ela. Então, a mulher revelou que a sua história era uma alegoria da situação de Davi e Absalão, e que Davi deveria trazer o seu filho de volta, pois Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva.
Davi entendeu a mensagem e mandou Joabe buscar Absalão, mas Davi não quis ver Absalão e o deixou isolado em sua casa por 2 anos. Absalão, porém, não se conformou com essa situação e mandou queimar os campos de Joabe para chamar a sua atenção. Joabe então intercedeu por Absalão diante de Davi, e Davi finalmente se reconciliou com o seu filho e o beijou. Mas Absalão não estava satisfeito em ser apenas o filho do rei. Ele queria ser o próprio rei. Ele era um homem muito bonito, de cabelos longos e abundantes, que pesavam cerca de 2 quilos. Ele também era muito carismático e conquistava a simpatia do povo. Ele se levantava cedo e ficava à porta da cidade, onde julgava as causas das pessoas, e dizia que ele faria justiça por elas, se fosse o rei. Ele também beijava e abraçava todos os que se aproximavam dele, e assim roubava o coração dos israelitas. Depois de 4 anos, Absalão pediu a Davi permissão para ir a Hebrom, para cumprir um voto que ele havia feito. Davi consentiu, mas Absalão foi com más intenções. Ele levou consigo 200 homens, que não sabiam de nada, e enviou espiões por todo o Israel, para proclamarem que Absalão era o novo rei. Ele também convenceu Aitofel, o conselheiro de Davi, a se juntar a ele. Aitofel era um homem muito sábio, e as suas palavras eram como oráculos de Deus. Quando Davi soube da rebelião de Absalão, ele ficou com medo e fugiu de Jerusalém com alguns dos seus servos e soldados. No caminho, Davi encontrou Ziba, o servo de Mefibosete, o filho de Jonatas, que era aleijado de ambos os pés. Ziba trazia mantimentos e presentes para Davi e disse que Mefibosete havia ficado em Jerusalém, esperando que a casa de Saul fosse restaurada. Davi, então, deu a Ziba todos os bens de Mefibosete. Davi também foi amaldiçoado por Simei, um parente de Saul, que lhe atirava pedras e terra, e o chamava de homem sanguinário. Davi não permitiu que os seus homens o matassem, mas disse que talvez Deus tivesse mandado Simei fazer aquilo e que ele esperava que Deus lhe retribuísse com o bem. Absalão entrou em Jerusalém e seguiu o conselho de Aitofel, que era de se deitar com as concubinas de Davi à vista de todo o Israel, para mostrar que ele havia tomado o lugar de Davi. Isso cumpriu a palavra que Deus havia dito a Davi por meio de Natã. Aitofel também aconselhou Absalão a perseguir Davi imediatamente e a matá-lo, antes que ele se reorganizasse. Mas Deus frustrou o plano de Aitofel e fez com que Absalão ouvisse o conselho de Husai, um amigo de Davi que estava fingindo ser seu aliado. Husai disse a Absalão que Davi era um guerreiro valente e que ele e os seus homens estavam furiosos como uma ursa roubada dos seus filhotes. Ele disse que Davi poderia atacar Absalão de surpresa e causar uma grande derrota. Ele sugeriu que Absalão reunisse todo o Israel e fosse pessoalmente à batalha para derrotar Davi de uma vez por todas. Absalão gostou do conselho de Husai, que era, na verdade, uma armadilha. Husai mandou avisar a Davi do que estava acontecendo, e Davi atravessou o rio Jordão e se acampou em Maanaim. Aitofel, vendo que o seu conselho não foi seguido e prevendo a ruína de Absalão, foi para a sua casa e se enforcou. Então aconteceu a batalha entre as tropas de Davi e as tropas de Absalão, no bosque de Efraim. As tropas de Davi venceram as tropas de Absalão, e houve uma grande matança. Absalão fugiu montado em uma mula, mas os seus cabelos se enredaram nos galhos de um carvalho, e ele ficou pendurado no ar. Um dos soldados de Davi viu isso e contou a Joabe. Joabe perguntou por que ele não matou Absalão, e o soldado disse que ele ouviu Davi ordenar que ninguém tocasse no seu filho. Joabe, porém, não se importou com a ordem de Davi e foi até o lugar onde Absalão estava e o atravessou com 3 dardos no coração. Depois, os seus homens cercaram Absalão e o mataram. Eles jogaram o seu corpo em uma cova e cobriram com pedras.
Um mensageiro correu para levar a notícia da vitória a Davi, mas Davi só se preocupou em saber de Absalão. Quando soube que ele estava morto, Davi se angustiou muito e chorou, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse em teu lugar. Absalão, meu filho, em Samuel 18:33. A tristeza de Davi abalou o ânimo de todo o povo, que voltou para a cidade como quem foge da batalha. Joabe repreendeu Davi por desprezar os seus homens, que arriscaram a vida por ele, e por amar os seus inimigos, que queriam destruí-lo. Ele disse que se Davi não fosse consolar os seus homens, eles o abandonariam e ele ficaria sozinho. Davi se levantou e foi até a porta da cidade e abençoou o povo. Depois ele voltou para Jerusalém e foi recebido por todo o Israel, que reconheceu que ele era o seu rei legítimo. Nos últimos anos do seu reinado, Davi ainda enfrentou algumas dificuldades. Uma delas foi uma fome de 3 anos, que aconteceu por causa do sangue que Saul havia derramado dos gibeonitas, um povo que tinha feito aliança com os israelitas. Davi perguntou aos gibeonitas o que eles queriam para se reconciliarem, e eles pediram que lhes fossem entregues 7 descendentes de Saul, para que eles os enforcassem. Davi concordou, mas poupou Mefibosete, por causa do juramento que ele havia feito a Jonatas. Davi entregou aos gibeonitas 2 filhos de Rispa, uma concubina de Saul, e 5 filhos de Merabe, a filha mais velha de Saul. Eles os enforcaram no monte Gilboa, e Rispa ficou vigiando os corpos para que as aves e os animais não os tocassem. Outra dificuldade que Davi enfrentou foi uma guerra contra os filisteus, que ainda tentavam dominar Israel. Davi e os seus homens foram à batalha, mas Davi se cansou e quase foi morto por um gigante chamado Isbi-Benob, que tinha uma lança de 300 siclos de bronze. Mas Abisai, um dos seus valentes, o socorreu e matou o gigante. Então, os homens de Davi juraram que ele não iria mais à guerra para que ele não apagasse a lâmpada de Israel. Outros 3 valentes de Davi mataram outros 3 gigantes filisteus, um em Gate, outro em Gobe e outro em Gati, que tinha 12 dedos em cada mão e em cada pé. A última dificuldade que Davi enfrentou foi uma peste, que matou 70.000 homens em Israel. Essa peste foi enviada por Deus como um castigo pelo pecado de Davi, que havia ordenado um censo do povo. Davi quis saber quantos homens aptos para a guerra ele tinha, confiando no seu poder militar e não no poder de Deus. Joabe tentou dissuadir Davi dessa ideia, mas Davi insistiu. E Joabe fez o censo. Havia em Israel 800.000 homens e em Judá 500.000. Mas Davi se arrependeu do que fez e confessou o seu pecado a Deus. Deus enviou o profeta Gade a Davi e lhe deu 3 opções de castigo: 7 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos inimigos ou 3 dias de peste. Davi escolheu a peste, dizendo que preferia cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que nas mãos dos homens. Então Deus enviou a peste e começou a matar o povo. Quando o anjo de Deus chegou a Jerusalém, Deus se arrependeu do mal e mandou que ele parasse. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo e se prostrou com o rosto em terra. Gade disse a Davi que ele deveria construir um altar para Deus na eira de Araúna e oferecer sacrifícios. Davi foi até Araúna e lhe pediu que lhe vendesse a eira e os bois. Araúna quis dar tudo de graça a Davi, mas Davi disse que não ofereceria a Deus algo que não lhe custasse nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata e edificou um altar. Ele ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e Deus se tornou favorável para com a terra e cessou a peste. Davi reinou sobre Israel até a sua velhice, e fez muitas obras boas para o seu povo. Ele preparou materiais e recursos para a construção do templo, que seria feita pelo seu filho Salomão.
Ele também organizou os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os juízes, os oficiais e os chefes das tribos. Ele louvou a Deus na presença de toda a congregação e orou dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a majestade e o esplendor. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. 1 Crônicas 29, 15, 16, 1. Essa frase mostra a humildade e a gratidão de Davi, que reconhece que tudo o que ele tem vem de Deus e que a sua vida é passageira. Ele também glorifica a Deus e dedica a ele a sua obra. Davi morreu de causas naturais, gozando de uma idade bem avançada. A Bíblia relata a morte de Davi sucintamente em 1 Reis 2, 10, 11 e 2 Crônicas 29, 26, 28. Ele tinha 70 anos quando morreu e reinou 40 anos sobre Israel, sendo 7 em Hebron e 33 em Jerusalém. Ele foi sepultado na cidade de Davi e Salomão, o seu filho, reinou em seu lugar. Davi deixou um grande legado para o seu povo e para toda a humanidade. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, que adorou e louvou a Deus com sinceridade e fervor. Ele também foi um grande guerreiro que expandiu as fronteiras de Israel e derrotou muitos inimigos. Ele foi um grande líder que organizou o reino e os serviços de adoração. Ele foi um grande poeta que compôs muitos salmos que expressam os seus sentimentos, as suas lutas, as suas vitórias e a sua fé. Ele foi um grande profeta que anunciou a vinda do Messias, o seu descendente, que seria o Salvador do mundo. Ele foi um grande exemplo que inspira gerações a buscar a Deus, a confiar na sua graça e a cumprir a sua vontade. E que Deus seja louvado. Amém.